vocês o senhor Lauro Alves da Silva Neto, administrador de empresa, especialista em consultoria empresarial pela USP São Paulo, consultor do SEBRAE. Ele vai estar falando para nós sobre a microempresa. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação minha e do SEBRAE estar aqui presente nesse curso. No primeiro momento, agora eu vou passar um vídeo institucional do SEBRAE para vocês que não conhecem ainda o SEBRAE saber quais são os trabalhos e serviços que o SEBRAE prestam ao micro e pequeno empresário. Bem-vindo! Se você procura uma oportunidade de negócios, está no lugar certo. O SEBRAE é o serviço de apoio à micro e à pequena empresa que está equipado para estimular, promover e ajudar os empresários, como você vai ver agora. E a porta de entrada para esse mundo de negócios é o Balcão SEBRAE, nossa primeira parada. Quem precisa de orientação imediata vai encontrar no Balcão SEBRAE. Só aqui no Distrito Federal são 16 postos fixos e um itinerante, que atende os locais de difícil acesso. Quem vai abrir sua empresa ou já tem uma, pode saber mais sobre novas tecnologias, dados econômicos e de mercado, cadastros de fornecedores e, passo a passo, o que fazer para registrar a empresa ou conseguir crédito. Aproveite! E por falar em crédito, é bom deixar claro, o SEBRAE não empresta dinheiro, mas prepara um projeto econômico para que você consiga os recursos nos bancos. Aliás, aqui, gente para ajudar é o que não falta. E o SEBRAE oferece a você programas de treinamento. Será que você já conhece todos os cursos e projetos do SEBRAE DF? Vou dar algumas dicas. Se você é um empresário preocupado em liderar e oferecer serviços cada vez melhores, o SEBRAE DF tem um programa de qualidade total para fortalecer ainda mais a sua empresa. Se a questão é investir em tecnologia, o SEBRAE do Distrito Federal está equipado para levar as novidades do mercado à pequena empresa, com o Programa de Desenvolvimento Tecnológico. Tem também o Empretec, para ajudar o empresário a conhecer seu potencial e desenvolver padrões de comportamento indispensáveis ao bom empreendedor. Você pode contar ainda com a Bolsa de Negócios para fazer muitas parcerias. Conheça o jornal Bolsa de Negócios SEBRAE DF e descubra a nossa página na internet. E nas rodas de negócios, o espaço está aberto para os contatos entre fornecedores e compradores. Você pode participar ainda de feiras e exposições com assessoria do SEBRAE. E se não quer trabalhar sozinho, pode se associar aos grupos de produção organizados aqui. Os detalhes e toda a programação destes e de outros cursos estão disponíveis para você. E até simples técnicas de contabilidade e de venda de produtos você pode aprender rápido. São tantas informações que o SEBRAE montou uma biblioteca especializada na área empresarial, com livros técnicos, revistas, manuais e catálogos de fornecedores e de equipamentos. E mais, uma videoteca com fitas sobre vários assuntos para quem quiser se informar. Não perca tempo. O que muita gente nem desconfia é que mais da metade das novas empresas morre no primeiro ou segundo ano de existência por falta de orientação. Para o SEBRAE, qualidade, competitividade e espírito empreendedor são palavras do dia a dia. E aqui no SEBRAE DF, 1998 é o ano do empreendedor. O SEBRAE sabe que a micro e a pequena empresa hoje representam 60% dos empregos brasileiros e quase a metade da produção nacional. Então, para você, o SEBRAE DF só pode desejar bons negócios. Eu vou falar nessa tarde para vocês sobre os primeiros passos para se criar um negócio com o menor risco possível. Porque o empresário de sucesso é aquele que corre riscos calculados. O objetivo da palestra é mostrar como planejar agora o que fazer no futuro. Aumentar as chances de sucesso, diminuir os riscos, orientar de forma segura o empreendedor, analisar a viabilidade da futura empresa e possibilitar ao empreendedor e consultor avaliar tecnicamente o futuro negócio. Considerações importantes. Por que as pessoas querem ser empresários? Muitos descobrem um nicho de mercado, uma oportunidade
de ganhar dinheiro, de ter o seu negócio próprio. Outros, quando se aposentam, outros quando saem com os famosos PDVs, e outros tipos de alternativas também. Como definir o ramo de atividade? Muitas pessoas definem seu ramo de atividade quando ele tem alguma experiência em alguma área que não é muito explorada e ele vê que ele tem condição de montar esse negócio. Outros descobrem um nicho de mercado ou alguma inovação tecnológica, como, por exemplo, a internet. Muitas pessoas estão criando negócio na internet, que é um novo nicho de mercado que engloba aí cerca de 5 milhões de pessoas, 5 milhões de usuários da internet. 5 bilhões. Uma notícia que não é muito boa. Hoje, 80% das micro e pequenas empresas fecham no primeiro ano. Ou seja, a cada 10 empresas que são abertas hoje, 8 fecham. E 92% não passa dos 52 anos, do quinto ano. Então, por que acontece isso? As principais causas. A falta de planejamento. As pessoas, quando vão montar um negócio, elas não vão pesquisar sobre o tipo de negócio que ela está montando, sobre o mercado, quem está trabalhando com isso, qual o público-alvo que ela quer atingir e outros fatores que a gente vai discutir depois. Falta de conhecimentos gerenciais, isso também é uma causa muito grande das mortalidades das pequenas empresas. Altas taxas de juros, de financiamento. Isso acontece porque as empresas, o empresário, quando ele vai montar um negócio, ele usa todo o capital que ele tem para montar a empresa. E ele fica sem dinheiro para girar. E com isso, o capital de giro é um dinheiro caro e exige que a empresa tenha um tempo mínimo de existência para poder ter acesso a esse capital de giro. Como ele não consegue, ele vai pegar dinheiro agiota e dinheiro caro no mercado, e com isso, ele acaba levando a sua empresa à falência. O plano de negócio. O plano de negócio é o primeiro passo para montar uma empresa, onde é um estudo que depende de muitas informações a serem coletadas no mercado e que permitirão que o futuro empresário chegue à conclusão sobre a viabilidade do empreendimento que ele deseja iniciar. Quais são os assuntos abordados? Mercado, investimento, mão de obra, custo, preço, lucro, capital de giro, caixa e outros assuntos. O que seria o mercado consumidor? O mercado consumidor é o conjunto de pessoas físicas e jurídicas dispostas a comprar produtos e ou serviços. Mercado fornecedor. É o mercado responsável pelo fornecimento de matéria-prima, máquinas, equipamentos, mercadorias, serviço para o funcionamento da empresa. Mercado concorrente. É composto por empresas formais e informais, as quais disputam a mesma fatia de mercado do mercado consumidor que o futuro empresário esteja querendo atingir. Quando você vai montar um plano de negócio, para você analisar o seu mercado consumidor, você tem que fazer as seguintes perguntas. Quem vai ser o meu mercado consumidor? Qual vai ser meu público-alvo? Se é por exemplo, aqui em Brasília, se vai ser o mercado consumidor, meu público-alvo vai ser o pessoal do plano piloto, as pessoas do plano piloto, ou do Guará ou Taguatinga, dependendo do local onde você vai montar a sua empresa, ou vai ser do DF todo. Onde ele está localizado? Poder aquisitivo desse público-alvo. Quando você vai montar um negócio, você tem que definir que tipo de público você vai montar, ou você vai atender. Então, com isso, vocês têm que definir o poder aquisitivo da população que você está querendo atingir. Porque, às vezes, por exemplo, se você for montar um restaurante self-service,
que é moda hoje aqui em Brasília. Você pode montar um restaurante mais requintado, com preço maior, para um público-alvo com melhor poder aquisitivo, ou então um restaurante com um público-alvo de menor poder aquisitivo, com preço mais barato, mas com uma qualidade abaixo do desejável. Tem que definir também qual a frequência de compra, quantas vezes esse seu consumidor, esse futuro potencial cliente, ele compra seu produto, o que ele compra, também importante definir, para ver se seu produto realmente tem mercado, o produto que você está querendo vender, como ele compra, se ele compra através de telefone, se ele compra através da internet, se ele gosta de ir na própria loja experimentar o produto, ver o produto, usar o produto para ver se realmente é aquilo que ele quer, e por que ele compra, qual a necessidade que ele tem de comprar aquele produto. Mercado fornecedor. O mercado fornecedor ele é muito importante para empresas que trabalham, por exemplo, as indústrias. Elas precisam de matéria-prima para transformar os seus produtos. Então, isso é muito importante, porque dependendo de onde o seu mercado fornecedor esteja localizado, ele pode encarecer ou diminuir os seus custos, porque tem frete e tem outros custos. O que ele oferece, saber se o seu mercado fornecedor ele oferece um produto que você está querendo, se é um produto de qualidade, com a qualidade que você quer, qual a quantidade desse produto que você está querendo, essa matéria-prima, porque existe os grandes fornecedores, a microempresa tem muito problema por causa disso, porque a microempresa compra pouco, e os grandes fornecedores, os melhores fornecedores, eles exigem um lote mínimo de compra. Qual o preço que esse seu fornecedor está oferecendo, para ver qual o mais viável. Às vezes um fornecedor ele está mais longe, mas o preço dele é mais viável, acaba que o frete não vai representar tanto no preço final. O prazo de pagamento, quais são os prazos de pagamento que esse seu fornecedor oferece, em quanto tempo ele pode entregar a mercadoria e se ele exige o lote mínimo. Mercado concorrente. Tem que se também saber onde é que está seu mercado concorrente. Onde ele está localizado. Se ele está localizado próximo onde você está querendo atuar. Às vezes, alguns tipos de negócios são interessantes se montar perto de outros negócios já existentes, como acontece aqui em Brasília, que nós temos as quadras de lojas de noivas, temos as quadras de elétricas, material de construção e etc. Então, a pessoa, quando vai comprar um tipo de produto, ela já vai para aquele local, porque naquela quadra já é especialista nesse tipo de produto. Como é o atendimento, isso é muito importante, porque quando você vai montar um negócio, é interessante você visualizar do seu concorrente como é o atendimento dele. Porque hoje o público, a clientela está muito exigente quanto à qualidade no atendimento. Ele quer ser muito bem tratado. E se o seu concorrente não está dando um tratamento bom, de qualidade para o cliente, isso você pode usar como mais um atrativo para a sua empresa. Como é o preço que o seu concorrente está praticando, o prazo, se ele está dando como está sendo o prazo de pagamento do concorrente, qual a qualidade do seu produto ou serviço e como são os serviços especiais. Formas de legalização mais usadas para pequenos empreendimentos. Temos a firma individual, que é aquela empresa que só tem uma pessoa, um único titular na empresa. São empresas geralmente formadas no ramo de indústria, de comércio, serviço não pode ser individual, por causa da legislação do imposto de renda. Sociedades por cota de responsabilidade limitada, que é a sociedade limitada.
mais conhecida, que é por mais de uma pessoa. Sociedade civil, que são sociedade formada por profissionais liberais, como a maioria de vocês. E profissionais autônomos, que não tem a personalidade jurídica. Ele é uma pessoa física, ele não emite nota fiscal, ele presta o serviço, no caso, o comprovante seria um recibo de profissional autônomo. Critérios de enquadramento de micro e pequena empresa e empresa de pequeno porte. No âmbito federal, o governo criou o Simples, que é um imposto que englobou todos os impostos que a empresa pagava ao governo. Seria COFINS, contribuição social, imposto de renda e demais impostos. Hoje ele o empresário só paga um imposto. Ele hoje, enquadrado como microempresa, ele tem uma receita anual de aproximadamente R$120 mil, receita bruta. A atividade da empresa, nós temos no Sebrae, nós prestamos serviço para ver qual a atividade que ele deve colocar no contrato social para ele ser enquadrado como microempresa, que às vezes o empresário ele está abrindo uma empresa, ele coloca um calhamaço de atividades que ele não vai usar nem um terço daquelas atividades. Então isso acaba colocando ele como uma empresa normal, ele vai pagar muito mais imposto. E a participação em outra empresa. A microempresa só pode ter participação o microempresário só pode ter participação em outra empresa de até 10%. Empresa de pequeno porte seria a microempresa que ultrapassou no seu faturamento anual os R$120 mil. Ela é automaticamente enquadrada em empresa de pequeno porte. A sua receita bruta, ela varia de R$120 a R$720 mil. Atividade da empresa também a mesma coisa. Pode ver o Sebrae dar assessoria nessa parte. E a participação também em outras empresas é o mesmo critério da microempresa. Dicas. Algumas dicas importantes antes de montar a empresa. Verificar se a empresa realmente enquadra no Simples, no âmbito federal e também no estadual, porque se a sua empresa só enquadra no âmbito federal, possivelmente você vai ter problemas depois com a Receita Estadual. O titular da firma individual e sócio da sociedade deverão apresentar o imposto de renda da pessoa jurídica e a IPF juntos. Os sócios ou titulares da empresa não estão isentos do imposto de renda retido na fonte. É fundamental a definição do ramo de atividade, pois os impostos estão diretamente relacionados a essa variável. Ou seja, como eu falei para vocês, tem que se definir primeiro as atividades que a empresa vai realmente exercer no primeiro momento, porque se a pessoa coloca várias atividades que ele pretende exercer no futuro, isso pode prejudicá-lo. Então, há a alternativa dele colocar suas atividades preliminares e, futuramente, se ele for expandir os serviços, os produtos da sua empresa, as atividades, ele pode fazer uma alteração contratual. As empresas do ramo de compra e venda de imóveis e as de construção não podem optar pelo lucro presumido. O lucro presumido é um lucro projetado da empresa. Geralmente, os empresários estão usando muito o lucro presumido porque ele faz uma projeção de faturamento da sua empresa. O problema do lucro presumido é se ele tiver prejuízo, que ele já pagou aquele imposto de renda. Aí vai dar problema para ele futuro, quanto a tentar essa restituição. Financiamentos. Uma coisa muito importante para quem está querendo montar um negócio. Existe aqui em Brasília, no estado de vocês, nos Sebrais, vocês podem também saber quais as linhas de crédito que estão disponíveis no estado. Aqui em Brasília seria Banco do Brasil e Caixa Econômica com o PROGÉ, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda, que é o mesmo, também mantido pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A finalidade é apoio e investimento visando o desenvolvimento e a modernização das empresas. O tipo de apoio: financiamento destinado para o investimento fixo,
a compra de máquinas, equipamentos, construção civil, reformas, desde que o imóvel seja próprio, móveis e utensílios. E o capital de giro associado ao valor do investimento fixo financiado, na formação de estoque. Quando a pessoa vai pegar um financiamento para investimento fixo, ela pode optar em pegar mais um percentual de financiamento para o capital de giro, que é um dos grandes fatores de quebra de empresas. Juros, eles variam de 4% a 5% ao ano. Esse seria os juros reais, mas aí acrescido a TJLP, que é uma taxa de juros de longo prazo, que ela hoje está em 11%. Ela, quando foi criada em 94, ela estava em 19%. Então, ela sempre decresceu. Com o problema das bolsas, da quebra das bolsas na Ásia, ela, no mês passado, no início de janeiro, ela passou para 11%. Ela estava em 9,40%. Então, possivelmente, mês que vem ela vai cair de novo. Então, a taxa de juros reais mesmo fica em torno de 15% ao ano, o que daria um juro mensal de 1,2% ao mês. Benefícios: empresas de micro e pequeno porte. Agora vamos falar um pouco sobre as empresas normais. No âmbito federal, são os seguintes tributos. COFINS, que ele tem uma alíquota de 2% sobre o faturamento bruto mensal da empresa. O PIS é 0,75% sobre sua receita operacional. O imposto de renda é 15%, alíquota, no caso do lucro real. E no lucro presumido seria 1,2% da receita bruta. Serviço de profissão não regulamentado, 2,40%. E serviços de profissões regulamentadas, como profissionais advogados, administradores, economistas, etc. Seria 4,8%. E empresas de combustíveis, a alíquota varia muito, de acordo com o tipo de combustível. Contribuição social é 0,96% da receita bruta para empresas que recolhem o imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro presumido ou estimado, e 8% do lucro líquido ajustado para empresas que recolhem imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro real regulamentado. Existe também o IPI, que é um imposto de produtos industrializados, geralmente aplicado para indústrias. Para saber a alíquota, existe a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é a mesma nomenclatura que foi antigamente a NBM, que é a nomenclatura brasileira de mercadorias, e agora está em todo o Mercosul. Do produto, devido à variação de alíquotas. Importação, se ela for importadora ou exportadora, ela vai também ter que verificar a alíquota do seu imposto, que varia muito. INSS, o empresário ele paga 15% sobre o prolabore. O prolabore seria o salário que ele tira da sua empresa para suas despesas pessoais. E 20% de 1 a 10 salários mínimos de contribuição sobre a folha de pagamento da sua empresa. No âmbito estadual, o ICMS ele varia de 17% a 12%. Algumas regiões, aqui em Brasília, no caso, ele está em 17%. O ISS aqui é 5%. Aqui em Brasília é um caso atípico porque não existe prefeitura aqui. O ISS geralmente é de prefeitura. Aqui em Brasília, o ISS é também do governo estadual, distrital. Impostos que incidem sobre as micro e pequenas empresas. Microempresa, o imposto ele varia de 3% a 5%, dependendo da sua faixa de faturamento. Ele faturando até R$60 mil, ele paga 3%. Quando ele passa do faturamento de R$60 mil, ele vai para 4% e assim por diante. Aqui em Brasília, o Distrito Federal ele aderiu ao Simples. Então, a alíquota passa de 3%
para 4%, porque o ICMS, que era de 1%, ele foi colocado, somado a essa alíquota de 3%. No âmbito federal simples para empresas de pequeno porte, com faturamento bruto a partir de R$ 120 mil, a alíquota varia de 5,4% a 7%. No caso daqui de Brasília, o governo não aderiu ao simples para a empresa de pequeno porte. Continua como está. Estão incluídos nessa alíquota básica os seguintes impostos: COFINS, PIS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social, Contribuição Previdenciária do Empregador. Vamos agora para a parte de aspectos econômicos e financeiros para a montagem da sua empresa. Previsão de vendas e custo mensal por produto. É interessante que a pessoa, primeiro, quando estiver elaborando seu plano de negócio, relacionar os produtos que ela pretende vender em sua empresa ou serviço. Relacionar esse produto, fazer uma projeção de quantidade que ela poderia vender, que esse empresário poderia vender no mês, o preço unitário de venda desse produto, é bom fazer um levantamento já com os fornecedores, e o custo unitário da mercadoria. Ou por grupo de produtos, que seriam produtos como computadores que tem uma linha de vários tipos de computadores. Você tem o do Pentium 166 até o Pentium 2, 266. Então são produtos de linha. Colocar esses produtos, previsão de vendas em valores reais e a margem de lucro desejada sobre esses produtos. Uma coisa também muito importante, para você saber quanto você vai gastar para montar sua empresa, é fazer o quadro de investimento fixo. Levantar tudo que vai ser necessário para montar a empresa. Equipamentos, móveis, construção, reformas, telefone, caso de franquias, quanto você vai pagar de taxa de franquia, veículos e outros investimentos. Relacionar também a mão de obra, fazer um quadro de mão de obra, relacionando quantos empregados vai ter na empresa, qual vai ser o cargo que ele vai exercer. Então, coloca o cargo e quantos empregados com essa função vai ser necessário na empresa. O salário que ele vai ganhar, para você ter uma ideia de qual vai ser a sua folha de pagamentos. O custo de mão de obra, ele também tem que englobar salários, rendimentos, férias, 13º, porque férias e 13º, todo mês, deveria se fazer, mas quase ninguém faz. É colocar já abrir uma poupança ou uma conta no banco, um empresário deveria fazer isso, já colocando o valor do 13º que ele vai ter que pagar no final do ano, para o seu empregado e as férias. Porque muitos deixam para dezembro, acaba que ele está com problema de caixa, aí vai pegar financiamento e acaba pagando até mais do que se ele tivesse numa poupança ou alguma coisa, que ele teria ganho até um rendimento. Custos fixos operacionais. É importante também porque esse é um custo, o custo fixo, ele independe da empresa estar funcionando ou não. Independe também de quanto ela pode vender ou não. Ela tanto faz ela vender 0 como 100, ela vai ter aquele custo. Ele não vai se alterar. Então, colocar quantos os futuros empresários querem de retirada, qual vai ser o seu salário, mais os encargos que estão aí na faixa de 15%, água, quanto ele vai gastar aproximadamente de água, luz, telefone, contador, despesas com veículo, material de expediente, que seria aquele material gasto para o funcionamento da empresa, papel, caneta, etc. Aluguel, seguro, propaganda e publicidade, manutenção, condomínio, despesas de viagem, serviço de terceiros e etc. Antes de se pensar em procurar financiamento, algumas questões devem ser levadas em consideração.
por exemplo, verificar se o financiamento é condição imprescindível para a abertura da sua empresa. Analise as vantagens de emprestar dinheiro do banco. E só faça quando estiver seguro de que a empresa terá condição de pagá-lo. Porque mesmo com a taxa de juros hoje de em torno de 15% a 18%, uma empresa, se ela for pegar, por exemplo, R$100 mil, ela vai pagar só de juros R$18 mil. Então, é uma taxa ainda bastante alta. Então, o plano de negócio é interessante você fazer porque você vai ter uma projeção de faturamento da sua empresa. E com isso você vai ver se você vai ter ou não condição de arcar com aquele financiamento. Que é um financiamento de longo prazo que demanda uma grande quantidade de recursos. Lembre-se que a estratégia de obter um financiamento para cobrir outro é bastante prejudicial à empresa. Você, quando pega um financiamento a juros muito altos, você não tinha aquele planejamento de saber se realmente a sua empresa ia faturar o que você tinha projetado, ela fatura abaixo. Então você está tendo dificuldade para pagar aquele financiamento. Se você for pegar outro financiamento para pagar aquele, vai ser muito pior, que vai virar uma bola de neve e você vai pagar muito mais do que você imaginava. É o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Entram em cartão de crédito, cheque especial e depois vai pegar financiamento a 10% ao mês e isso aí acaba que ele nunca consegue sair mais disso. Vai ter que vender algum bem e fazer alguma coisa. Nem sempre o dinheiro é solução. Qual será a verdadeira causa que está levando sua empresa a tomar um empréstimo? Às vezes você pensa que você, pegando um empréstimo, você vai solucionar o problema da sua empresa. E pode ser que isso não seja a solução. Às vezes você pode estar com um problema de controle gerenciário na sua empresa. O que acontece muito com o micro e pequeno empresário, ele não tem controles gerenciais. Nós já visitamos muitas empresas, que a gente atende muitas empresas, e essas empresas, quando a gente vai perguntar para o empresário quanto é que ele tem de estoque, quanto ele está ganhando, quanto ele tem de custo fixo, quais são as despesas que ele tem, ele não sabe informar nada, porque ele não controla nada. E hoje, como a gente vive num mundo altamente tecnológico, com um computador que tem programas aí de gerenciamento de empresa, é interessante que o empresário já comece o seu negócio já informatizado. Porque hoje, com um computador, não precisa ter um top de linha, um computador Pentium 100, ele está em torno de R$600, R$700 no mercado, com mais um programa aí de R$400, R$500, com R$1.000 e poucos você informatiza a sua empresa. Então, é um investimento baixo que vai te dar um retorno e você, consequentemente, vai economizar muito mais do que se você tivesse aqueles controles feitos no caderno, no papel, que não vai te dar nenhuma informação. Era isso que eu queria falar para vocês. Agora estou à disposição para dúvidas que vocês tenham quanto à montagem de empresa, o funcionamento de uma microempresa. A pergunta é a seguinte: uma PAI, que é uma instituição sem fins lucrativos, pode montar uma microempresa? Ela não pode, porque a personalidade jurídica dela já é de uma instituição sem fins lucrativos e a microempresa ela visa o lucro. Então não é possível. É possível que as pessoas que trabalham na PAI, por exemplo, se ela quiser, ela pode terceirizar o seu serviço, a PAI. Então ela pode contratar as pessoas para prestar serviço. Ela montaria empresas para fazer isso. O que está acontecendo com muitas empresas, muitas indústrias de grande porte. Eles estão terceirizando seus serviços. Serviços, na maioria, serviço de limpeza, de vigilância, de transporte. Muitas empresas estão fazendo isso. Tem muitas empresas de grande porte também que eles estão até terceirizando a sua linha de montagem, como acontece com as montadoras de automóveis, que hoje quem pinta o carro não é mais os funcionários, por exemplo, da Fiat. Eles contratam a empresa, a fornecedora da tinta, e ela mesma faz a pintura
Quem faz a suspensão, quem monta a suspensão já é o fabricante da peça e assim por diante. No caso da PAI, ela poderia terceirizar seus serviços, então os funcionários criariam microempresas. Outra pergunta, o senhor poderia explicar um pouco melhor sobre o Simples? Uma empresa que faz a opção pelo Simples não paga os demais impostos? Não. Ela, optando pelo Simples, o Simples são os impostos federais. Então, ela optando pelo Simples, ela não vai pagar só um único imposto federal. No caso dos estados, isso depende da adesão ou não dos seus estados. No caso de Brasília, o que aconteceu é que o governo fez um estudo e viu que se ele poderia aderir ao Simples no caso de microempresa, porque já era 1% a alíquota do ICMS para microempresa, e só mudou que o empresário deixou de pagar o DAR, que é o documento de arrecadação estadual, e passou a pagar um único imposto, só que é o Simples, que aumentou de 3% para 4%. O SEBRAE realiza pesquisa de mercado? Não, o SEBRAE ele não realiza pesquisa de mercado. O SEBRAE ele terceiriza esse seu serviço, porque para se fazer uma pesquisa de mercado demanda vários profissionais. E o SEBRAE, infelizmente, não tem condição de bancar esses funcionários, porque teria que ter uma estrutura muito inchada. Porque o SEBRAE hoje, ele, para atender a grande quantidade de empresas que nos procura, teria que ter uma estrutura muito inchada para fazer pesquisa de mercado. E são serviços que demoram muito. E é muito caro. Então, a gente dá orientações. Se a pessoa... vou dar um exemplo para vocês. Se você quer montar um restaurante self-service numa quadra aqui de Brasília residencial, a gente dá aquela orientação. Não monte num lugar desse, porque não é um local onde há grande circulação de pessoas, e você deveria montar no local onde há muitas empresas, há muitas instituições, onde as pessoas têm o costume de comer fora de casa, ou não dá tempo para ir até a sua casa. Então, são informações, orientações assim que a gente dá para o empresário. Outra pessoa também, um exemplo que a gente teve lá no SEBRAE, é que uma pessoa abriu uma videolocadora numa cidade satélite, numa quadra de uma cidade satélite aqui de Brasília, que tem um poder aquisitivo baixo. Então, ele não se atentou para isso, para esse problema, porque se é um local onde há pessoas de poder aquisitivo pequeno, eles possivelmente não têm videocassete em casa. Poucos vão ter videocassete em casa. Então, ele também não fez uma pesquisa para ver qual a frequência que essas pessoas alugavam fitas. Com isso, ele abriu a videolocadora sem a orientação da gente e acabou quebrando, porque ninguém ia alugar fita na videolocadora dele. Fale mais sobre o projeto, definindo melhor os padrões de financiamento. O projeto é o seguinte: o projeto é um programa de geração de emprego e renda. Ele visa a criação de novos empregos. Então, as empresas que pegam o financiamento pelo projeto, ela tem que gerar emprego. Esse projeto, aqui em Brasília, é feito pela Caixa Econômica, e quem cuida da fiscalização é a Secretaria de Trabalho. Ele tem os valores dependendo do tempo de existência da empresa. Uma empresa que está abrindo hoje, ela pode pegar até R$10 mil. A taxa de juros de 15% ao ano, que daria aí 1,2% ao mês. São 6 meses de carência, mais 18 meses para pagar. Para a empresa com mais de um ano, esse empresário ele pode pegar até R$50 mil. Aumenta o prazo de pagamento, que passa para 48 meses, incluindo aí 12 meses de carência.
O projeto, o que a pessoa teria que fazer para pegar esse projeto? Primeiro, ele pode procurar um SEBRAE, que a gente daria todas as informações sobre alíquotas e os procedimentos. Depois disso, ele vai no banco, na Caixa Econômica, conversa com o gerente, faz o seu cadastro junto à Caixa. Ele exige que a pessoa faça um curso de iniciação empresarial ou gerência básica, que nós fazemos no SEBRAE. Então, ele faz esse curso de 1 semana de gerência básica. Após isso, é feito o projeto. O SEBRAE também elabora esse projeto. Respondi a pergunta ou teria mais alguma dúvida? Tá. Como funciona a consultoria do SEBRAE? Se é gratuito? A consultoria do SEBRAE, quando o empresário ele procura o SEBRAE atrás de consultoria, se for algum problema que a gente possa resolver no próprio SEBRAE, a gente resolve e é gratuito. Caso contrário, se for necessário a ida à própria empresa, aí nós terceirizamos o serviço de consultoria. Nós temos convênio com as empresas júniores de consultoria. A gente trabalha muito com a empresa júnior da UNB, onde eles cobram taxa abaixo do mercado, cerca de 50% abaixo do mercado, e com consultores autônomos também, onde eles fazem o trabalho, mas nós fazemos o acompanhamento desse trabalho, para saber qual o resultado. Então, aqui em Brasília, varia, a empresa júnior ela cobra cerca de R$15 a hora de trabalho, e um consultor autônomo de R$25 a R$30. Foi perguntado também como o SEBRAE se mantém, né? O SEBRAE ele é mantido pela iniciativa privada, pelas empresas. A contribuição social das empresas, é bem parecido com o SENAC, SESI, SENAI, etc. Os S. Ele recebe, se eu não me engano, 0,3% da contribuição de cada empresa no Brasil. No caso, a microempresa aderindo ao Simples, ela deixou de contribuir para o SEBRAE. Hoje, quem está mantendo o SEBRAE são as grandes empresas, as médias e grandes empresas. De que forma a APAE pode legalizar sua venda de produtos ao comércio? Isso depende da legislação de cada estado. Mas, como ela é uma empresa sem fins lucrativos, nós no SEBRAE, nós comercializamos alguns produtos, são perfis e fitas de vídeo, etc. Programas de qualidade. Nós comercializamos, mas nós entregamos para a pessoa um recibo, não tem a nota fiscal. Teria que a pessoa, eu não sei, não conheço como é que está a atividade da APAE, como é que está escrita o estatuto da APAE. Mas há alguns SEBRAEs estaduais que já conseguem vender, comercializar através de nota fiscal. Existe possibilidade de se conseguir essa consultoria gratuita para a paz, para a formação de cooperativas? Existe sim. No SEBRAE nós temos uma área que trata especialmente de associativismo e cooperativismo. Temos profissionais ligados a essa área que poderia dar essa consultoria para vocês. Agora, quanto à gratuita, aí depende não depende de mim, depende da diretoria, se aí negociação, convênio, alguma coisa assim. E o SEBRAE deveria fazer, a diretoria deveria fazer com a diretoria da APAE. Aqui no SEBRAE DF mesmo, eu já fiz até uns trabalhos com a doutora Maria Helena, em alguns núcleos, né, de produção aqui de Brasília. A gente fez um trabalho e a gente não cobrou. Então, depende, isso aí são acordos feitos entre a diretoria das instituições. Vocês podem procurar o SEBRAE estadual, porque cada SEBRAE estadual tem autonomia própria, então eles que decidem
o que eles podem fazer. Mais alguma pergunta? Então posso agradecer. Obrigada pela sua presença, pela palestra, com certeza contribuiu muito. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Nós contamos com a colaboração de mais uma pessoa, e aqui nós estamos com a doutora Zuleide Teixeira, que é advogada e pedagoga, ela que pertence ao Conselho Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal, integra um grupo de pesquisadores do Centro de Pesquisa sobre Educação e Trabalho, e também é assessora parlamentar do Senado Federal. E a doutora Zuleide, ela vai, nesta hora que está com vocês, está trabalhando o tema educação profissional e o debate das competências. Passo a palavra para ela e deixo aqui o agradecimento da Federação Nacional das APAES pela disponibilidade e boa vontade de se integrar ao nosso trabalho. Os educadores que estão aqui, doutora Zuleide, terão uma grande incumbência, uma grande missão, que é voltar para os seus estados e articular junto com os órgãos públicos do estado e estar trabalhando na perspectiva de trabalho para pessoa portadora de deficiência no Brasil. Aproveitando que nós temos hoje alguma coisa em termos de política pública em relação à questão, e nós queremos dar a volta por cima e incluir o portador de deficiência no mercado de trabalho, porque nós entendemos que isso é que vai favorecer a cidadania deles. E nós todos aqui temos esse compromisso daqui para frente. Eu, como educadora, tenho o viés do pedagogês, obviamente. Isso algumas pessoas da sociologia do trabalho ou da administração não gostam muito, mas é o meu viés. Então, eu trato muito o trabalho como um princípio educativo. Eu assumo muito a postura do trabalho como princípio educativo, de uma vizinhança muito acentuada entre educação e trabalho, e cada vez mais isso com o movimento feito pela sociedade como um todo e sua organização social e política. Mas vamos iniciar. Eu me dividi mais ou menos em 3 itens. Dá para enxergar? Dá para enxergar desse tamanho? Primeiro, uma conversa rápida, uma colocação sobre qualificação e competência. Né? Nesse sentido, qualificação, vamos dizer, que é o conceito usual mais antigo desse resultado de um tipo de processo formativo. Então, a qualificação nós conceituamos como um produto, como uma etapa final de um processo formativo de educação profissionalizante. A qualificação não é uma coisa isolada de um processo global de formação. Só que, para nós, a educação profissional é um complemento e um aprofundamento da educação básica. E a qualificação profissional é vamos chamar de produto, mas uma finalização de uma etapa de formação. Né? E ela tem sido, por exemplo, sobre a ótica de quem recruta, ela é mais uma credencial, é mais um certificado e uma credencial. O empregador procura o qualificado, né? Para os trabalhadores, vinha sendo, historicamente, de fato, uma credencial, mas também uma necessidade de reconhecimento do seu conhecimento adquirido. Então, isso se traduzia tradicionalmente como saber técnico. Como um saber técnico, que envolvia habilidades, envolvia
a construção de habilidades, a exploração de atividades e também um certo conhecimento, mas um conhecimento direcionado, normalmente atrelado e diretamente preso a requerimentos de tarefas e de ocupações, por conta do modelo econômico que era difundido e utilizado em todo o processo produtivo. Então, nesse sentido, existiam requerimentos delineados, específicos, por tarefas ou por ocupações. E as qualificações eram pensadas por quem recrutava como um nível de habilitação para isso, um nível de credencial para isso, e da parte do trabalhador uma possibilidade e um reconhecimento de um conhecimento que ele adquiria. Aí, nesse sentido, a qualificação profissional, ela também era, quando tratada de forma mais ampla, era para um determinado segmento, com a perspectiva menos utilitarista, era tratado como uma formação profissional global. Quer dizer, a luta para que houvesse uma qualificação ampliada, independente do modelo social e econômico, dentro de uma perspectiva mais, vamos dizer assim, universal do indivíduo. Né? O que é que acontece com competência? O que seria, então, hoje, competência? Qual a diferença da competência para a qualificação? Né? A competência, de fato, é uma forma mais atualizada de se discutir a qualificação. Tanto por parte de quem recruta, como por parte dos trabalhadores, né? Da população em geral. Então, a competência, inclusive, eu digo sem medo, é uma construção conceitual em movimento. Não existe uma definição acabada. Né? Existe um grupo em Paris, por exemplo, que é Lenirata, é uma brasileira que passa metade do ano lá, metade do ano aqui no Brasil, que trabalha com um grupo, é um dos grandes grupos a nível internacional, que está tendo a preocupação de construir o conceito de competência. Porque a competência também, historicamente, ela estava embutida no conceito de qualificação de uma forma muito simplória, muito atrelada a habilidades manuais, muito atrelada a uma linha utilitarista. É tanto que vocês devem lembrar da engenharia de sistema dos anos 70, que utilizou muito o conceito de competência. E isso até hoje gera muita confusão. Mas se você contextualizar no tempo e no processo de organização do trabalho, isso vai ficando mais claro a diferença dessa linha mais utilitarista e a diferença de uma linha mais ligada a um conhecimento geral, a uma competência mais integrada. Né? Agora, tem um fato unificador do conceito anterior com o atual, da qualificação e competência, que hoje está sendo mais enfatizado no novo conceito de competência. Que elemento é esse? É o indivíduo. Então, é a base do pensamento conceitual, o pensamento teórico, para se construir uma clareza maior do conceito de competência, como de qualificação, no meu entender, numa perspectiva mais humana, numa perspectiva mais social, e podendo ser atrelado ao processo produtivo, é a partir do indivíduo, certo? Então, a partir das competências e da capacidade de conhecimento que todos têm, né? E se construir essa relação do conhecimento e da organização do processo de trabalho. Então, a competência tem sido muito construída nessa linha. Então, é muito utilizada de uma forma mais mecanicista, mais utilitarista, mas que hoje, felizmente, até obrigado por um processo global de contexto, ela se prende mais às necessidades do indivíduo e às necessidades da cultura do trabalho, do mundo do trabalho. Não de uma ocupação ou de uma tarefa. E, como eu coloquei inicialmente, existe um cotidiano a ser trabalhado
que você não pode ficar à espera das conclusões conceituais, até porque o avanço da ciência ele é permanente, né? Então, o Planfor, que é o Plano Nacional de Qualificação Profissional do Ministério do Trabalho, teve que fazer uma opção conceitual de utilizar a questão da qualificação, a questão da competência, traduzindo em habilidades, né? Nesse sentido, eles utilizaram, então, essa classificação que nós estamos utilizando em todos os programas de trabalho, que são as qualificações básicas, as qualificações específicas e as de gestão. Né? Eu comecei esse caminho só para a gente se situar de onde saiu essa história de habilidades básicas, de gestão e habilidades específicas. Eu participei, nesse centro de pesquisa que eu integro, da avaliação nacional do Planfor de 1996 e parte de 97. E foi um momento que a gente tentou organizar exatamente, analisar teoricamente essas concepções dadas pela PNP. A PNP é a Política Nacional de Educação Profissional e, consequentemente, pelo Planfor. Não é isso? Então, ficou evidenciado que era muito mais, eu chamo, uma divisão didático-pedagógica de que uma definição acabada de conceito. Precisava se dividir, vamos dizer, áreas de conhecimento para se programar, para se planejar uma execução. E nessa linha, eu não estou do lado do chefe de trabalho, eu estava do lado da avaliação. E na avaliação a gente chegou a essa conclusão no nosso trabalho, né? Então, por exemplo, o que seria habilidade básica e específica de gestão, tem um livrinho do Ministério que tem isso muito claro. Então, ele define habilidade básica ampla, em uma ampla escala de atributos que parte de habilidades mais essenciais, como ler, interpretar, calcular, até chegar ao desenvolvimento de funções cognitivas que propiciam o desenvolvimento de raciocínios mais elaborados. Seria realmente um lastro de conhecimentos gerais mais amplos. E habilidades específicas, elas estão mais ligadas àquele saber técnico que nós mencionamos anteriormente, porque ela é tratada como estreitamente relacionada ao trabalho e diz respeito aos saberes, saber fazer, saber ser, exigido por postos, profissões ou trabalhos em uma ou mais áreas correlatas. Aqui tem uma ampliação do famoso saber técnico, porque não é ligado exatamente ao requerimento de uma tarefa, e sim a postos, profissões e ao mundo do trabalho. A habilidade de gestão é um trabalho que eu acho dos mais difíceis de definir nos planos de qualificação profissional dessa política, porque ela está diretamente ligada ao conceito de empregabilidade, que é outro nó na discussão para a gente desatar, né? Então, porque a habilidade de gestão está relacionada com a competência da autogestão, do empreendimento, do trabalho em equipes, né? E eu digo que ela está ligada à questão da empregabilidade, porque é uma realidade colocada hoje pelo mundo do trabalho. Então, em função disso, eu achava bom a gente discutir também o item 2, que seriam alguns conceitos mais amplos que apoiam a questão da qualificação da competência e que vão nas concepções da educação básica, da específica e da gestão. Eu participo mais de uma linha que tem um questionamento difícil de ser resolvido ainda pelo Planfor. Por exemplo, para mim é muito difícil aceitar cursos segmentados com as 3 habilidades. Ou seja, um curso só de habilidades básicas, um curso só de habilidades específicas e um curso só de habilidades de gestão, sem fazer articulação entre essas habilidades. Para mim é muito difícil, talvez seja o meu viés pedagogês, que eu ainda não tenho a opção de abandoná-lo, e uma concepção da educação profissional mais baseada num conhecimento integral, onde você
divida o indivíduo, que ele só precisa naquele momento da educação geral, que ele só precisa de saber técnico específico, ou que ele só precisa de autogestão. Primeiro porque tem concepções difíceis da gente destrinchar ainda sobre a questão da gestão. Tem 2 pontos básicos na questão da gestão. Por exemplo, eu vou ter que apagar. Vamos chamar esse item alguns conceitos de apoio. Então, eu pensei nos conceitos de apoio o seguinte. Existe, não é o nosso tema, mas a gente vai só contextualizar um pouco. Existe uma questão internacional, obviamente com reflexo nacional, de um avanço tecnológico, de uma evolução do conhecimento na área da tecnologia, que foi aprofundado e acentuado com as revoluções industriais, principalmente a partir da terceira Revolução Industrial, que só chegou no Brasil 30, 40 anos depois, né? Que pela Europa já é discutido isso desde a década de 30 e 40, e na década de 80, 90, especialmente, que a gente começa a discutir no Brasil. Então, o avanço tecnológico, especialmente dado pela área da informática e da biotecnologia, foi exigindo do mundo do trabalho e do mundo produtivo algumas reacomodações muito fortes. Em que sentido? Aquela história que antes, baseada no Taylorismo e Fordismo, se tinha uma metodologia de produção mais segmentada, mais tarefeira, que todo mundo aqui já deve ter visto muita discussão sobre isso. Com o avanço tecnológico, a partir basicamente dessas 2 áreas, começou-se a exigir outra forma de produção. E essa outra forma de produção exigiu automaticamente nova forma da organização do processo de trabalho. Então, aquele estudo, aquela linha taylorista-fordista, mais segmentada, mais, vamos dizer assim, individualizada por cada trabalhador, ela foi tendo que ser substituída. Ou por um neo-taylorismo e fordismo, ou por uma nova forma de concepção, que não é o que a gente vai discutir aqui. E daí o processo de produção capitalista se reacomodou nas suas concepções, foi daí onde surgiu a globalização. Não é isso? A globalização, de fato, é um fenômeno internacional gerado pelo processo econômico com reflexo acentuado na questão social. E a gente precisa ter clareza disso para a gente entender o avanço do conhecimento e entender até onde ele chegou e onde pode levar, porque o avanço do conhecimento, da técnica, da tecnologia e da ciência não para, e isso somos nós que fazemos, não é nem um grupo de economistas, somos nós todos da sociedade que estudamos, que discutimos. Vocês aqui estão produzindo um conhecimento novo na hora que vocês estão repensando a questão da qualificação do portador de deficiência especial, não é isso? Vocês estão construindo um tipo de avanço do conhecimento, que não pode ser freado, não pode ser parado, e que o reflexo não é segmentado. O reflexo é nesse mundo que a gente está vivendo, do avanço tecnológico, da mudança no processo de produção e na organização do trabalho. Então, e dentro disso, muitas opções existem. Por isso a mudança do conceito de qualificação, por isso a mudança do conceito de competência, por isso uma mudança para uns, que é uma minoria que trabalhava isso, e para todos uma novidade, que é o conceito de empregabilidade. Quem trabalha com educação tem que entender isso, principalmente quem trabalha com educação profissionalizante. E com o grupo social que vocês trabalham mais especialmente. Né? Porque eu entendo, eu não sei se é porque eu não domino, mas eu cuido desse grupo com a delicadeza. Eu acho que você tem menos direito de errar do que com outros grupos. Então, a questão da empregabilidade, por exemplo, que conceito de apoio eu penso quando estou pensando num programa de qualificação profissional? Eu penso na questão da tecnologia, tá? Para onde ela vai, de onde ela veio,
Que efeitos ela está trazendo com o seu avanço e a sua sistematização. Na tecnologia está envolvido o conhecimento da técnica e um elemento importantíssimo que é a arte, que são uma das maiores contribuições históricas ao avanço tecnológico, é a arte, que muita gente não menciona. Né? A tecnologia, o conceito de organização do trabalho, não é de organização, é de trabalho. Como é que eu discuto o elemento trabalho na vida do indivíduo e da sociedade? Aí daí é que eu penso na profissionalização. Que hoje, inevitavelmente, seja qual for a política, você vendo essas três bases, esses três elementos básicos, você tem que pensar numa educação voltada para duas situações, que são o novo perfil do trabalhador e o novo perfil educacional. O novo perfil do trabalhador, ele é dado exatamente pelos novos requerimentos do processo produtivo e da nova concepção da cultura do trabalho, do mundo do trabalho. Então, se hoje esse casamento do processo de produção com o processo de trabalho exige uma concepção mais coletiva de participação no trabalho, no mercado de trabalho, e ainda há, principalmente em países como o nosso e toda a América Latina, a necessidade de uma convivência cotidiana com muita heterogeneidade. Eu gosto muito de pegar o exemplo da cana-de-açúcar. Se você está no Nordeste, em Recife, por exemplo, em Pernambuco, você tem, ou em outras regiões, é porque eu sou do Nordeste e cito sempre Pernambuco, eu conheço mais de tempo, eu sou do Rio Grande do Norte. Mas eu cito Pernambuco porque essa história da cana foi onde eu estudei mais. Se você estuda com o plantio e com a colheita de uma forma rústica, como a gente sabe que existe, você segue o caminho desse produto e você vê as refinarias, você vê um produto refinadíssimo, sofisticadíssimo, lá na ponta, quando ele chega em São Paulo, etc. Né? Então, você pega uma vocação econômica só, uma linha de produtos só, e você vê como a gente ainda tem que conviver com heterogeneidades sociais e técnicas. Tá? Então, isso você não pode deixar de considerar quando está fazendo o trabalho da educação profissionalizante. Você parte do indivíduo, mas você tem que contextualizar o trabalho, para poder você trabalhar os conteúdos dos programas e para você montar e construir uma metodologia adequada para que esse conteúdo realmente seja apreendido pelo educador, pelo aluno. Né? Então, o perfil do trabalhador, você tem que envolver, você tem que partir das exigências atuais de mudanças, né, nos requerimentos das ocupações, tanto no sentido do indivíduo como do conhecimento, mas você também tem que ver, tem que lidar com o processo de instalação dessa realidade a partir de uma realidade antiga que não muda de uma hora para outra e que no nosso mundo contém muitas heterogeneidades. Aí quando você vai para o novo perfil educacional, é a consequência disso. O que é que a gente chama de um novo perfil educacional? É exatamente que currículo, que metodologia de trabalho a gente tem que estruturar em função do novo perfil do trabalhador. E o foco desse é outra discussão. O foco não é principalmente o mercado de trabalho no nosso entendimento. O foco é o desenvolvimento integral do indivíduo e o desenvolvimento sustentável de uma sociedade, onde inclui a produção com toda a sua importância e o trabalho. E a gente não pode confundir em trabalho com emprego. Uma coisa é o emprego, outra coisa é o trabalho. Trabalho e emprego não são sinônimos.
quando a gente montar uma grade curricular, também tem que ter nos seus fundamentos essa clareza. Né? E daí, para eu me perder, eu tenho que estar olhando aqui, porque é tanta coisa para falar e o tempo é pouco. Eu quero deixar uns 20 minutos para vocês perguntarem. Vem o conceito de empregabilidade, porque quando você lida com isso aqui, o que vem na nossa cabeça é a questão do emprego. Mas o Brasil está numa crise, um índice de desemprego como nunca houve na história do Brasil. O que é que a gente vai fazer? Preparar para onde essa juventude, esse grupo populacional? Aí surge, para os organismos oficiais, obviamente, uma alternativa, pelo menos de pronto, né? Que é a empregabilidade. A empregabilidade surgiu, pelo que eu li, pode até ter outra coisa melhor, nos Estados Unidos, há muitos anos, para se tratar deficientes, portadores de situações diferenciadas da média. Então, era um tratamento muito voltado, mas já com base no indivíduo. Né? A empregabilidade, para uns, é tida como a capacidade de se empregar. Mas a empregabilidade usada pelo Planfort e a conceitualmente mais ampla não é nem a de empregar, nem aquela específica de um grupo populacional. A empregabilidade é exatamente aquela que utiliza mais o conceito da habilidade de gestão, sem dispensar as habilidades básicas e as específicas. Por quê? Porque a empregabilidade tem que dar uma competência ao indivíduo para que ele tanto possa se inserir em um mercado de trabalho definido e bem desenhado, como ele possa se inserir num grupo de autogestão. Agora, a gente tem que ter cuidado quando discute empregabilidade com alguns aspectos, como, por exemplo, há uma tendência de se transferir a responsabilidade de geração de renda a ser feita pelo Estado e pelo setor produtivo e pelo mundo do trabalho para o indivíduo. Então, de repente, o indivíduo tem culpa de estar desempregado. De repente, o indivíduo tem culpa de estar excluído. Acontece que há uma dificuldade, principalmente atual, de política de emprego, por exemplo. Porque há uma dificuldade maior do que a política de emprego, que é a questão do setor produtivo, do mercado de trabalho. Então, o que é que a gente faz na educação? O que é que a gente faz na qualificação profissional? Você não pode dizer, você quer ser formado para empregabilidade, você quer para habilidade específica, quer dizer, não pode se fazer isso. Todo mundo quer se profissionalizar para trabalhar e para ter uma possibilidade de qualidade de vida digna. Claro, sendo o trabalho um princípio educativo, está dentro do processo de estruturação da personalidade, de formação de uma competência, e com relação a um indivíduo inserido na sociedade, ele tem que se sentir produtivo, atuante, etc. Né? Então, não há saída. Com a situação que nós temos atualmente, você não pode, eu repito, transferir a responsabilidade de geração de renda e de sustentação de cada um a um indivíduo, não pode dar a ele a responsabilidade de estar ou não ocupado somente, né? Mas você também não pode deixar de trabalhar a possibilidade que nessa coisa difícil do mundo do trabalho atual existe, que é alguns setores de mercado aparecendo a partir do setor informal, do setor de serviços, que é exatamente a possibilidade da autogestão. Então, eu acho que se a gente fecha esse raciocínio, não tem como trabalhar essas habilidades separadamente. Óbvio que você não precisa dar num curso as 3, mas tem que haver uma integração. Você não pode, no meu entender, trabalhar somente uma linha dessas habilidades. Para mim, se fizer isso, é dinheiro jogado fora. Pode até atender a uma coisa de imediata,
Mas enquanto processo formativo, você joga dinheiro fora. Você pode fazer muita política, mas você bota dinheiro fora. É como alfabetizar sem garantir uma continuidade. Com um ano, nós todos aqui devemos conhecer, se não, como testemunhas, não tiverem a faixa etária, for mais nova, por algumas publicações, as experiências brasileiras de alfabetização. É uma beleza, é um trabalho belíssimo o resultado de uma alfabetização bem conduzida. Mas se não houver a garantia da continuidade, nós temos N estudos, especialmente na América Latina, comprovando isso, com um ano no máximo, 90% já esqueceu o que aprendeu. Né? E daí vem os analfabetos funcionais, que é o que mais existe no nosso país. Então, é importante a discussão a clareza, se possível, a clareza possível, porque nem os mais estudiosos do assunto ainda têm, do conceito de empregabilidade e de como levar, como é que a educação pode contribuir com o desenho da capacidade, da possibilidade do indivíduo poder dizer, eu tenho competência para assumir a empregabilidade. Né? Então, é uma coisa que realmente é difícil. Aí, um terceiro e último item é o que muda na escola. Vamos botar a educação, que é uma coisa mais ampla. O que é que muda na escola ou na educação? Uma coisa precisa ficar muito clara. Eu prefiro educação do que escola, porque seja a qualificação com a concepção antiga, seja a competência, o objetivo seja empregar em uma ocupação ou assumir uma linha de empregabilidade, é importante a gente ter a clareza de que a educação profissional, ou a educação geral, ou a educação como um todo, ela tem duas vias de construção. Uma que é a escola formal e outra é o que a gente chama qualificação tácita, aquela construída na prática social do trabalhador, onde ele se sobressai, onde ele tem um reconhecimento do grupo onde ele está inserido. Né? Então, nesse sentido, a escola tem que ser mais flexível. Ela tem que ser mais flexível. Ou seja, trocando em miúdos, a gente tem que usar a perspectiva de uma escola mais aberta. Não se dispensa a escola regular, formal. O ideal é que todo mundo pudesse ter esse acesso. Mas a gente tem que associar hoje, com um monte de brasileiro fora da escola, a gente tem que utilizar a educação à distância, a educação continuada e a educação permanente. Na qualificação profissional, especialmente a educação continuada, e tendo em vista a empregabilidade, ela é fundamental. Porque é uma alternativa de se acompanhar essas mudanças que estão ocorrendo no processo de produção e no processo de trabalho. É a educação continuada. Se tem uma base boa de educação geral e de educação específica na qualificação profissional, a educação continuada passa a ser uma renovação, uma reconversão profissional, porque nessa mudança do mundo do trabalho, uns chamam requalificação, outros chamam reconversão. De repente, eu conheci um senhor de 50 e tantos anos, que tinha trabalhado numa gráfica há anos, era excelente na montagem de logotipos, dessas coisas, né? E que ficou sem saber o que fazer com as máquinas atuais. Então, ele foi ser Papai Noel no comércio lá em Campinas. Né? E era um dos melhores operários há mais de 30 anos nessa área. Né? Mas é que, por exemplo, uma pessoa como esse senhor precisava de um bom curso de reconversão profissional. Ou seja, com a base que ele tinha, que possibilidades ele teria de se inserir em outras tarefas correlatas ou aproximadas, ou da mesma área, daquela tarefa que ele exerceu muitos anos no modelo mais fordista, mais taylorista, onde as tarefas eram segmentadas e o saber técnico era muito específico. Então, essa está aí os grandes desafios para os educadores. Eu acredito que para vocês é a primeira vez que eu estou tendo contato com esse grupo de educação profissional. Então, eu vou abrir o espaço para
perguntas, porque, inclusive, eu vou aprender muito. Porque eu acho que é um grande desafio e que exige, sim, que o educador não seja simplesmente aquela pessoa voltada para a sala de aula, como que ele não tenha que entender de um contexto. Senão, em educação profissional, não funciona. Tem que realmente ter um certo conhecimento de todo esse movimento do processo de produção e do trabalho para poder trabalhar a educação. Obrigada. Professora Zuleide, qual a relação da empregabilidade com o trabalho formal ou informal? Se você parte do indivíduo, é o seguinte, é aquilo que a gente colocou. A relação é a necessidade dele ter um conhecimento mais integral e mais ampliado, para que ele possa ou se inserir no mercado, numa ocupação, ou se empregar numa ocupação formal, ou então abrir uma pequena empresa, ou fazer um trabalho de fundo de quintal, ou integrar-se a grupos autônomos. Estou tentando falar claro, mas se não ficar, pode colocar. Então, a relação é você preparar o indivíduo. Não existe assim, o mercado formal requer isso, quanto à empregabilidade. O mercado informal requer aquilo, entendeu? Porque, por exemplo, o mercado formal é muito claro. O que é que exige uma oficina de mecânica? Com o processo atual, tem novas exigências com relação ao trabalhador. Vamos lá, tem que ter as pesquisas sobre isso. Com relação ao mercado informal, o que é que a gente tem que recorrer? A pesquisa de mercado de trabalho. O que é que está sendo viável de ser colocado no mercado? No momento de uma crise financeira, parece que é alimentação. Por exemplo. Então, se você tem que ter uma competência para saber recorrer, saber consultar ao perfil do mundo do trabalho, que é mais do que mercado, que o mundo do trabalho envolve a demanda da população e também aos requerimentos disso. Porque quanto melhor for o seu serviço, mais demanda você tem para atender a sua oferta. Então, a ligação com relação à educação profissional é você ter que montar um perfil do requerimento do mundo do trabalho e da necessidade de formação da competência. Sem dúvida, é um quadro tão amplo que, mais do que nunca, o conhecimento geral é fundamental. E, a partir dele, conhecimentos específicos mais abrangentes. Tipo assim, eu entender o que é indústria automobilística, o que eu entender dentro dela, o que é linha de montagem, o que é que exige uma linha de montagem, e não somente o que exige no primeiro momento da linha de montagem, que é botar parafuso naquela tabela. Isso era, não é mais. Se é no setor informal ou setor terciário, eu tenho que saber como é que vai o setor bancário, como é que vai o setor de comércio, como é que vai o setor dos escritórios de contabilidade e assim por diante, em termos de setor de serviço. No setor informal, é mais uma pesquisa, recorrer às pesquisas das necessidades mais expressadas pelo mundo, pela população atualmente. A gente está tendo que sobreviver num regime capitalista. A globalização é uma saída achada pelo capital no mundo inteiro. Ou eles partiam para essa, que já está sendo revista, da forma que foi colocada há uns 10, 5 anos atrás. Né? Quer dizer, ou a história da parceria, da flexibilização, da terceirização, tudo isso é colocado pela nova proposta. Existe uma escola teórica, na França e na Inglaterra especialmente, que chama Teoria da Regulação. O que é que essa escola estuda? A passagem às intercrises, ou seja, com o avanço tecnológico e científico, o mundo de produção entrou numa crise. Né? Teve que mudar as máquinas, teve que substituir tarefas de trabalho, substituir ocupações. O que resultou também numa nova forma de organização do trabalho. Aí entraram as competições internacionais de mercado.
Não é isso? Então, isso era uma crise. Qual foi trazido pelo avanço da tecnologia, com a Revolução Industrial, etc. Qual foi uma saída encontrada no período intercrise? A globalização, da forma que ela foi colocada há alguns anos atrás. Essa saída, eu não sou economista, só estudo como educadora. Então, não vou sair, talvez, não vou conseguir dizer muito bem para vocês. Mas foi nesse projeto de alternativa da saída da crise, foi que se pensou na empregabilidade com a nova concepção, foi que se pensou em competências novas, construídas e desenhadas nessa nova forma, foi que se pensou no uso da flexibilização do emprego, foi que se pensou no uso da parceria entre os gestores, seja público ou privado, ou movimentos independentes como as ONGs, né? Foi daí que cresceu o trabalho das organizações sociais, sem fim lucrativo, e assim por diante. Isso tudo é gerado por esse novo modelo de tentativa de saída da crise. Aí as análises ideológicas, os caminhos ideológicos, eles são mais levados, vamos dizer assim, por cada gestão. No nosso país, obviamente, que tem a perspectiva socialista por alguns grupos, onde tenta trabalhar isso em benefício de grupos e de pessoas inseridas no coletivo, e tem outros grupos mais preocupados, que é o oficial, porque nós somos um país capitalista, que é o grupo mais preocupado com o lucro, com o desenvolvimento do país e da produção. Agora, numa linha atual, mesmo esse grupo capitalista, ele não pode dispensar o desenvolvimento integral do indivíduo, porque ele não contará com o trabalhador que ele precisa. Lembre-se dos perfis que a gente falou. Isso, seja qual for a ideologia, tem que trabalhar. O perfil do trabalhador é outro, em termos das exigências atuais, e, consequentemente, também o perfil educacional é outro. Agora, a ideologia vai medir, dosar a prioridade que você dá ao crescimento da classe trabalhadora, dos indivíduos, da população. A questão da busca da melhor qualidade de vida. Ou a busca da maior lucro, maior produção, maior competitividade internacional, etc. A pessoa pede para a senhora falar a diferença de trabalho e emprego. A diferença de trabalho e emprego, a diferença que eu faço é entre trabalhador e empregado. Tipo assim, eu sou professora da Fundação Educacional do Distrito Federal. Eu sou uma trabalhadora empregada no sistema educacional do Distrito Federal. Agora, eu não deixo de ser trabalhadora se eu tenho, como a única alternativa atual em casa, um grupo de 15 alunos que diariamente eu preparo os deveres de casa dele. Entendeu? E, ao mesmo tempo, eu participo de um grupo que eu faço pesquisas sobre o mercado de trabalho e as suas relações com a educação. Então, eu tenho, você vê que eu coloquei a situação de 2 trabalhadores, um empregado e o outro autônomo. Eles são empregados, são trabalhadores. Só que um é empregado e o outro é desempregado. Mas os 2 trabalham. Ficou claro? Claro que eu estou sintetizando, né? Fica uma análise simplista, mas em síntese é isso. Então, quando fala trabalhadores, não é mesmo que falar empregados. Né? Trabalhadores não é a mesma coisa de empregado. Zuleide, você acha que a empregabilidade está basicamente ligada aos princípios da Politécnica? Deveria. Porque a Politecnia, que é a linha educacional, né, pensada no mundo socialista como Politecnia e no mundo capitalista como tecnológico, ensino politécnico, ensino tecnológico, pode ter a mesma concepção. A Europa, por exemplo, independente de ideologia, fala no ensino politécnico como tecnológico, porque eles tentam juntar a arte, a ciência e a técnica. É um casamento de conhecimentos, a questão do conhecimento né, ou tecnológico. Ele é múltiplo. Ele tenta absorver o conhecimento geral e o conhecimento específico que deve existir na formação profissionalizante.
em menor ou em maior grau, conforme as possibilidades. A educação profissional não substitui a educação geral e básica. Mas ela não deixa de ser um aprofundamento e uma alternativa dessa educação geral. Assim eu entendo. Mais alguma coisa? Dentro desse contexto, como a senhora vê a chance de empregabilidade para a pessoa portadora de deficiência? Aí vem a minha deficiência. Eu não tenho estudo nesse sentido. Mas eu acredito que é difícil. Mas não é impossível. Mas é difícil porque está difícil para todo brasileiro desempregado. Né? Seja a empregabilidade para ser empregado, seja a empregabilidade para ser autônomo, né? Para se autogerir, produzir sua renda, eu acho que tem que ser tratado com muita profundidade, viu, minha gente? Vocês imaginem um programa mais colocado ingenuamente, eu nem digo levianamente, porque levianamente eu acho que é uma meia dúzia que planeja só o lucro e que o homem entra de qualquer forma nesse planejamento. Que o indivíduo, que a mulher, que a pessoa humana entre de qualquer forma. Mas as pessoas mais bem intencionadas têm que ter o cuidado de não trabalhar a questão com ingenuidade e com equívocos que podem trazer sérias consequências. Que consequências? Você transmitir um conhecimento equivocado e você trazer mais frustrações para as pessoas. E se as pessoas já têm algumas frustrações que trazem na sua vida, né? Que tem que superá-las e se sentir uma pessoa com todas as possibilidades que qualquer cidadão ou cidadã tem. Então, tem que ser tratado realmente com muita responsabilidade, sem quase o direito de ser tratado com ingenuidade. Então, eu não acho que é fácil, porque eu não acho que é fácil para nenhum brasileiro desempregado hoje. Você vê pessoas e pessoas com mestrado, com doutorado, entendeu? Quer dizer, não é só falta de escolaridade, né? Em primeiro lugar, é falta de formação e conhecimento. Mas mesmo aqueles que têm a escolaridade estão tendo dificuldade. Mesmo aqueles que não têm essa dificuldade de ter uma deficiência, né, de ser portador de uma deficiência mais acentuada, ele está lidando com dificuldade. Agora, ao mesmo tempo, se as dificuldades são as mesmas, no meu entender, as possibilidades também. E o nosso papel de educador é muito forte nesse cenário. E uma coisa eu aproveitaria aqui para lembrar. Eu não trabalho educação profissional sem exigir de mim a preocupação com a elevação do nível de escolaridade. A elevação do nível de escolaridade é uma exigência especialmente do mundo capitalista. Não vamos mentir para nossos alunos. Por exemplo, eu trabalho desde 13 anos de idade e não consegui concluir doutorado. Eu tenho anos e anos de trabalho em educação profissional, graças a Deus bastante reconhecido, mas formalmente eu sou impedida de participar, às vezes, de pesquisa, de seleção, de cursos, porque não tenho título de doutora. Meu título de doutora é como advogada, porque todo advogado e médico é chamado doutor. Mas eu não sou doutora em termos de escolaridade. Só que se eu me sento numa classe de doutorando, que eu estou fazendo a disciplina como doutoranda, felizmente eu tenho a idade e quase que a experiência que têm os professores. Mas sou barrada em muitos momentos por não ter o título de doutor. Então, a preocupar, agora você imagine isso em relação à educação básica. O não haver preocupação da escolarização, de se superar os níveis de escolarização. Então, a educação profissional tem que ser contextualizada de todas as formas. Principalmente se nós estamos no mundo competidor. O mundo capitalista ele é formado de competitividade. Né? O avanço tecnológico gerado pela revolução na microeletrônica passará a exigir uma nova estrutura social. Quais os principais caminhos que você apontaria para isso? Consideras que haveria uma parte da população que teria que pagar o preço por isso? Olha, se a gente for falar muito assim, grosseiramente e simplistamente, de uma forma linear, posso dizer que sim, mas não é isso. Se surge o avanço da informática,
e você está acompanhando esse movimento, outros setores de trabalho surgem em consequência disso. Né? Por exemplo, Se dispensou o datilógrafo, porque cada um é que digita seu trabalho. Mas, por exemplo, eu passo quase 12 horas por dia na frente de um computador. Eu não tenho a menor condição de ter um saber técnico de quebrar todos os galhos desse computador. Agora eu me lembrei de uma amiga minha do Rio Grande do Sul, que ela disse que quando o computador dela pifa, quer dizer, de repente para, né? Trava. Ela acende uma vela para o menino do pastoreio e fica lá no teclado e no ratinho lá, tentando resolver, entendeu? Então surge a necessidade do pesquisador da área, surge a necessidade do analista de sistema, do programador, entende? E vão surgir em relação a isso especificamente, depois informática não é só a computação, né? Tem a construção da metodologia de trabalho, tem a construção de inserção desse instrumento no mundo do trabalho. A gente tem que sair, isso a empregabilidade deveria dar um grande recado, que é a gente ajudar a criar setores. Isso está acontecendo, esse desafio hoje para a população. A geração de setores novos de ocupação, de setores novos de trabalho. E isso não está no nível só dos pós-doutores que estão na academia. Isso está no nosso nível individual, no nosso nível coletivo. A geração de outras alternativas. Olha, tem gente que encontra alternativas incríveis de sobrevivência, é ou não é? Assim, montam firma de levantamento de preço, isso é novíssimo. Né? Você, por exemplo, eu hoje faço, por falta de tempo, a minha compra de supermercado, eu ligo num telefone em São Paulo que me manda meu supermercado em casa, só com R$9 a mais. Entendeu? Eu ligo para o telefone e peço, eu quero isso, tais produtos, discuto o preço dos produtos, porque antes eu já tive uma pessoa que me deu o levantamento de 5 supermercados em Brasília. Então eu já ligo e digo, olha, eu quero do Pão de Açúcar. Não é propaganda não, viu? Porque o serviço é do Pão de Açúcar. Pode ter de outro, estou falando do meu exemplo. Né? Eu quero isso. Não, tira essa mercadoria que está mais cara. E com menos de 24 horas aquela compra está lá em casa, bem dobradinha, etc. E eu pago R$9 pelo transporte. E o telefonema é gratuito. Então você veja, isso não existia. Isso não existia. E eu estou mostrando como há um espaço. Sem ser otimista e de caráter ingênuo, que eu tenho o maior medo da ingenuidade nesse aspecto. E outro é uma coisa belíssima, mas nesse aspecto eu tenho medo porque você, sendo ingênuo nesse aspecto, você dificulta a dignidade da condição de vida, né? Então eu acho que não há esse perigo se você acompanhar. É uma coisa um pouco exaustiva e desafiante, mas você tem que estar mais do que nunca inserido no processo. Principalmente se você é formador. As privatizações e a venda de grandes empresas estatais vêm piorando as chances da população mais jovem. Qual o futuro desse país? Olha, eu sou contra a privatização, mas não é a privatização que vem dificultando a entrada do jovem, não, viu? Não é, não. Eu sou contra mais por conta de autonomia, por conta de restrição de emprego, etc., que atinge todas as faixas etárias. Entende? A questão da entrada do jovem no mercado de trabalho é a diminuição do número de ocupações, seja setor público ou privado. É aí que eu digo, a gente não pode ser ingênuo e fazer um discurso ingênuo. Não é só a questão da privatização, a diminuição de possibilidades, que é maior para a terceira idade do que para jovens, é a ausência de ocupação formal que está assustando. E eles, mais do que nunca, precisam de uma escola, de uma educação que lhe dê a oportunidade de vislumbrar a ampliação do mundo do trabalho e as alternativas do mundo do trabalho. Isso não é teoria, isso é o cotidiano. Se você estuda sociologia, se você estuda história, se você estuda geografia, cartografia, matemática, você tem que dar tudo isso contextualizado. Não pode dizer que não tem nada a ver. Entende? Então, não é só a questão da privatização que está diminuindo o quadro de emprego. É a linha, né, política neoliberal
gerada pela globalização, que tem uma filosofia que a gente não vai discutir aqui, né? Tem uma filosofia. É a questão do Estado mínimo. Você se lembra da década de 20? Do Estado mínimo? Onde iam diminuindo as políticas públicas. Não se lembra como testemunha, pelo menos no livro de história. Né? Lembra, gente, da questão da ausência do Estado nas políticas públicas? Isso está se repetindo de alguma forma. As políticas públicas estão sendo minguadas. E não é culpa de fulano, é culpa de uma gestão que assumiu essa perspectiva como uma saída de crise. Então, a questão... Eu sou contra, pessoalmente, a privatização da forma que ela está sendo levada. Mas eu não sou contra a privada como um todo. Eu acho que, nesses momentos, as iniciativas privadas têm que conviver muito bem com a pública e vice-versa. Você só não pode, que eu não admito, a ausência do Estado das políticas públicas inerentes a ele. Né? Agora, os dois geram emprego ou não geram emprego, dependendo da política boa. Emprego, trabalho, está aí, solto, na realidade, para a gente, tanto para o Estado possibilitar e abrir o espaço, como para a sociedade também descobrir e criar o espaço. Tem mais alguma pergunta? Professora Nereida, nós queremos agradecer a sua participação na Federação Nacional da Paz, a sua participação de uma maneira clara, precisa e com muita segurança, essa contribuição que a senhora veio dar para o nosso curso de formação de formadores. Obrigada a vocês.